Pessoal, boa noite. Vamos aí para mais um Terapia on Live. Hoje é quarta-feira e aí a gente vai falar aí de um tema de um tema que ele é muito interessante até. Eu propus aquela ideia da votação para a gente poder juntos aí e escolhendo os temas, né? A gente conseguir trabalhar juntos e vocês também participarem, escolherem, porque tem muita gente que fica me mandando por direct, fala disso, fala daquilo. E aí eu propus essa ideia aí, na semana que vem eu coloco outros temas, a gente vai voltando. Oi, Carol. A gente vai trabalhando juntos para poder a gente ir se... Boa noite. Aí a gente vai juntos aí escolhendo o tema, né? Porque e dá pra gente somar milhares de informações nos mais diversos temas. E aí o que eu pensei em... Oi, Carol. Aí o que eu quero pegar aqui pra gente trabalhar hoje, né? Que são os passados que nos aprisionam. O que seria essa ideia de um passado que aprisiona a gente? O que seria isso para começar? Eu quero apresentar alguns conceitos aqui que vão fazer muito sentido dentro dessa teoria. Primeira coisa é a seguinte: primeira coisa que a gente precisa olhar é o seguinte: o Peirce, que foi um dos criadores de uma linha da psicologia da Gestalt, ele fala que maturidade é você assumir a responsabilidade pela própria vida. Tá? Por mais óbvio que isso seja, por mais óbvio mesmo, acho que não tem palavra melhor para colocar aqui, que isso seja, a gente muitas vezes se coloca numa posição diante da nossa vida de falta de responsabilidade. A gente não para olhar para ela. O Aristóteles falava isso, que uma vida que não é analisada não é uma vida digna de ser vivida. Ou seja, se a gente não para analisar a nossa vida, se a gente não olha para o que a gente está fazendo, a vida ela passa despercebida, ela passa batida. Então a gente tem que tirar um tempo para parar, igual a gente para escovar dente, igual a gente para poder ir no mercado quando está faltando coisas, igual a gente para fazer manutenção do carro. Se você não parar para poder olhar para como está a tua vida, ela vai passando e ela vai trepando um problema em cima do outro. E o que seria um passado que aprisiona? Um passado que aprisiona é um momento do teu passado em que você tomou uma decisão lá atrás e essa decisão fixou dentro de você uma parte da sua identidade. Ela pegou uma parte da sua identidade e congelou. E você ficou preso lá atrás. Você ficou trancafiado. Você ficou completamente trancafiado dentro de uma informação que ela já poderia ter sido liberada. Eu vou trazer aqui alguns casos clínicos onde vocês vão entender direitinho o que é que eu estou colocando como passados que nos aprisionam. Eu vou trazer alguns casos clínicos de pessoas que ficaram presas num passado, depois conseguiram se soltar e vocês vão começar a ter uma ideia do que dá para ser feito para a gente ir libertando. Tá? Primeira coisa que é preciso assim ser vista para que a gente consiga sair dessa posição de ficar preso mesmo no passado, é que a gente possa olhar para a vida da gente como um movimento sempre de uma curva senoidal. O que é isso? A ideia da nossa evolução como seres humanos é que ela faça isso. Ó. Não existe isso, uma linha reta na evolução. Não existe. A gente sobe, cai, mas sobe um pouco mais, cai, sobe um pouco mais, cai. Essa ideia de que uma pessoa está bem o tempo inteiro é uma fantasia. Quando você vê, por exemplo, na internet pessoas falando minha vida tá boa, nunca mais eu tive problemas, isso é mentira, porque a base do processo evolutivo, ela é literalmente uma curva senoidal. A gente sobe e desce constantemente para ir crescendo, né? E a vida é feita disso, de altos e baixos. E uma pessoa que ela tá presa no passado, que esse passado tá prendendo, trancafiou ela, essa pessoa, ela tá só na baixa. Ela tá só, em vez de ela subir e descer, é como se ela ficasse presa nesse vão. E aí quando ela fica presa nesse vão, a vida dela não sai do lugar. E tudo que for aparecer de novo na vida dela é uma repetição desse buraco que ela caiu. Vocês vão ver nitidamente nos casos que eu vou trazer aqui como que isso vai se apresentar e vai fazer muito mais sentido. E
a ideia, se você está nessa live, aproveita ela. Quando eu propus o projeto aqui do Terapias Online, é para a gente quebrar a cabeça juntos, ver onde é que a gente está preso no passado, ver o que, que dá para ser feito para se libertar lá de trás. Não é uma coisa que é tão fácil assim, né? Se fosse fácil, todo mundo sairia se transformando, mas se a gente dá uma parada e começa a reanalisar o nosso passado, a gente vai perceber tudo aquilo que está se repetindo. E essa é a primeira chave que a gente pode virar é o que está se repetindo na minha vida já há um bom tempo. Tá? Eu vou começar aqui trazendo alguns casos, vocês vão ver como que ele vai fazer sentido, tá? O primeiro caso aqui eu quero falar de um jovem, tá? Ele tinha mais ou menos uns 18 anos, já era um pré-adulto, e ele foi apresentar um trabalho na escola, tá? Ele foi apresentar um trabalho na frente da turma, tá? Quando ele era mais novo, tá? Não com 17 anos, quando ele era mais novo, ele devia ter uns 6 anos, por aí, 7 anos, ele foi apresentar um trabalho na frente da turma, e aí ele foi ridicularizado, os amigos começaram a caçoar, a rir dele, a tirar chacota com a cara dele. E aí o que, que aconteceu com ele? Ele entendeu que toda vez que ele fosse se expressar em público, que aquilo iria trazer algo muito ruim para ele, que ele ia ser ridicularizado, que ele iria passar mal, que nem ele passou depois, que ele ia ser punido, porque quando ele chegou em casa, a mãe foi perguntar para ele como é que foi, ele ficou todo apavorado, aí depois ele acabou se dando mal na prova. Então, o que ele juntou ali de informação? Me apresentar na frente dos outros é um caos, é algo que vai me trazer dor. Ele veio procurar ajuda já com 18 anos. Dessa idade de 6 anos até 18 anos, tudo que tinha acontecido na vida dele com relação a se apresentar em público virou um desespero. Todos os trabalhos que ele teve depois, nos anos seguintes do colégio, viraram um pavor para ele, era sinônimo de desespero. Aí depois, só para vocês verem como é que esse passado prendeu ele, tudo que envolvia uma apresentação para um público deixava ele desesperado. Depois ele chegou a se apaixonar quando ele era mais novo, tinha uns 12, 13 anos, ele começou a se apaixonar por uma garota, e essa garota era da turma dele, eles foram apresentar um trabalho junto. Ele entrou em desespero. E aí a garota não quis ficar com ele por qualquer outro motivo que não foi o motivo por causa dele não ter apresentado o trabalho. E na cabeça dele, o que ele pensou? Ela não quer ficar comigo por causa de eu não ter apresentado o trabalho. Por isso que ela não se interessou por mim. E aí isso foi criando dentro dele um desespero. Um desespero enorme. Então quando ele chega aos 18 anos, ele já está misturando não conseguir falar em público, com medo de se aproximar e dizer o que ele sente pelas mulheres, com receio de se posicionar na vida. Olha quanta coisa que o movimento lá atrás prendeu ele. E aí, quando esse tipo de situação acontece, ele não olha para onde veio isso, o futuro dele seria tudo em cima disso. Se ele vai um dia numa reunião de condomínio, por exemplo, do prédio dele, ele precisa se expor, ele não vai conseguir. Se no futuro ele precisar fazer um discurso no casamento do irmão dele, da irmã, de alguém da família, ou no próprio casamento dele, ele vai ficar em pânico. Por quê? Porque ele não está conseguindo ainda localizar de onde veio isso. E exatamente por isso estar no passado, por estar num ponto lá atrás na vida dele, ele não tem mais aquela idade. Porque hoje ele é adulto, imagine ele adulto hoje, com 18 anos na cara, chegando lá para ir para o eu dele criança, lá para o eu dele criança, e falando para esse eu assim, olha, você pode errar, tá tudo bem, ninguém é perfeito, você não lembrou da fala aqui no trabalho, você era só uma criança, acolher essa criança interna dele com carinho. Olha como é que aí nesse caso muita coisa já poderia ter sido transformada. Olha como fica bonito nesse caso específico que eu estou ilustrando, é o caso de um jovem, né, de um pré-adolescente que teve uma dor lá na infância. Mas, por exemplo, eu vou pegar agora casos de passados que aprisionam mais recentemente, né? Que aliás é muito comum. Vamos supor que você teve agora na fase adulta um relacionamento horrível, tá? Um relacionamento muito ruim, em que essa pessoa que você se relacionou te esculhambou, te humilhou, falou coisas horríveis para você. E aí você colocou na tua cabeça que se relacionar é algo horrível. Você colocou na tua cabeça que se relacionar é uma coisa que só vai afundar a tua vida, que não vai te levar para frente. Ou seja, esse passado, esse relacionamento que passou já, ele te congelou ali. Então o teu olhar para os relacionamentos futuros, ele vai ficar congelado. Então como é que você vai? Olha só, como é que você vai olhar para um novo amor se você está completamente preso no passado? A gente chama isso em terapia da pessoa que ela ainda está namorando quem já deveria ter se divorciado, quem já deveria ter terminado, ela não terminou. Porque se aquela pessoa que me causou esse mal todo ainda está causando, eu ainda estou naquela relação. Eu não estou me abrindo para o novo, eu não estou me abrindo para poder
chegar uma nova mulher, uma nova pessoa na minha vida. Porque aquele passado ainda está me sugando para lá. E aí você vai falar, caramba, e como é que eu vou fazer para sair disso? Eu vou ter que olhar para lá. Eu vou ter que olhar para lá. Se eu não parar e olhar para esse passado, eu não vou conseguir sair dali. Teve um rapaz, quando eu trabalhava como psicólogo das equipes de vôlei, que eu me lembro assim que ele teve uma hora que eu chamei ele para conversar, porque acho que já era o terceiro ano que eu estava como psicólogo lá do vôlei, da equipe, e aí eu cheguei para ele, eu via que ele estava sempre ali com alguma menina ali por perto, sempre com alguma garota, e ele virava amigo das garotas todas, ele virava amigo de todas as garotas, todos. E aí nunca que ele conseguia. Aí eu cheguei para ele uma hora e perguntei assim, vem cá, você tem interesse nessas mulheres aí que você está conversando, que você está gostando? Ele falou assim, tenho, eu até sou apaixonado por uma lá das que ele era amigo. Falei, mas elas sabem disso? Ele, não. Falei, por que elas não sabem? Ah, eu acho que elas não vão gostar de mim, eu acho que elas não vão querer ficar comigo, mas como é que você sabe disso? Ele, pô. Aí olha o que ele falou, porque lá atrás, quando eu era garoto, eu fui me declarar para uma menina e a garota disse que eu era feio, que eu não era bonito. E aquilo ali marcou. Daí eu fiquei com muita vergonha de falar o que eu sinto. Ou seja, ele está preso na primeira declaração de amor dele lá atrás. Olha só, isso é um passado que aprisiona. Um outro exemplo de passado que aprisiona, só para vocês irem pegando vários exemplos que eu acho que é bom que dá para ilustrar. Por exemplo, uma cliente que eu tive durante muito tempo, ela tinha um problema seríssimo com o nariz dela. Seríssimo. Dela ter sido ridicularizada na infância porque falavam que ela tinha um nariz muito grande. Essa mulher, ela fez cirurgia no nariz, diminuiu o nariz dela. Quando ela diminuiu o nariz, você acha que aquilo resolveu? Não. Que aí agora o problema passou a ser o queixo, depois do queixo passou a ser o seio dela, depois passou a barriga e foi mudando, só foi mudando de lugar, porque o passado continuava aprisionando ela. Na hora que ela parou para perceber que ela estava numa luta sem fim, que aquilo não ia acabar, foi a hora que ela falou, caramba, eu tenho que olhar para dentro e começar a me aceitar, porque senão eu não vou sair disso, eu vou entrar num looping de cirurgia atrás de cirurgia, eu vou fazer cirurgia atrás de cirurgia. E aí ela começou a olhar para dentro para poder sair. Toda vez que você tem uma dor no teu passado e essa dor te aprisionou, toda vez, guarda isso, que você teve algum momento na sua vida que te causou uma dor grande, que te botou enrolada, enroscada lá atrás, essa dor, ela fez com que naquele momento você tomasse uma decisão. Você tomou uma decisão naquele momento e essa decisão ela foi feita, por exemplo, no caso do garoto, que eu dei o exemplo lá, que foi humilhado lá, segundo ele, na frente da turma. Qual decisão que ele tomou? Eu nunca mais vou apresentar nenhum trabalho, eu vou aparecer em público. Porque se eu aparecer em público de novo, eu vou viver novamente essa dor. Então eu não vou aparecer em público de novo. No caso da mulher lá, que sofreu lá com um homem que maltratou ela, eu nunca mais vou me relacionar, porque se eu me relacionar de novo, eu vou viver toda essa dor. Você está tomando decisões ali. Só que essas decisões, como elas foram tomadas em momento de dor, se você não voltar e olhar para elas, você não vai conseguir sair. E aí é voltar e olhar para elas e começar a trazer, injetar nessas decisões. Isso precisa ser feito com muito cuidado. Eu peço para as pessoas escreverem num papel. Você vai escrever assim, escreve o nome da situação que você congelou, coloca lá, momento em que eu estava num relacionamento com uma pessoa que me machucou muito e me humilhou. Pronto. Vai escrever. No caso do garoto lá, momento em que eu estava na frente da turma e fui humilhado. Esse é o primeiro passo. Você escreveu lá a situação. Depois que você escreveu a situação, você vai entrar com uma coisa chamada dados de realidade. E dados de realidade é um ponto assim que é essencial para a gente lidar com um passado que aprisiona a gente. Tá? Porque no dado de realidade você vai checar a realidade que aconteceu lá. Então você vai virar para você e vai perguntar assim, peraí, eu com 5 anos, no exemplo lá do rapaz que se apresentou na frente da turma, eu com 5 anos, eu tinha todo esse arcabouço intelectual para me apresentar na frente da turma, para poder chegar lá diante de todo mundo e fazer uma apresentação incrível. Será que eu não podia? Eu era só uma criança. É verdade, eu era só uma criança. Então isso faz sentido eu trazer esse medo até hoje? Começar a injetar dados de realidade ali e começar a escrever numa coluna todas as fantasias que ele construiu quando ele apresentou aquele trabalho lá com os 5 aninhos de idade e percebeu que tudo desandou. Então você vai montar uma fileira com as tuas fantasias. Escreve tudo que é fantasia ali. No caso dessa mulher que se relacionou com um homem que maltratou ela, o que ela vai botar ali na fantasia? Todo relacionamento machuca, nenhum homem presta,
eu me entreguei pro amor, sempre que eu me entrego pro amor eu me dou mal. Isso tudo são pensamentos que aconteceram naquela relação, que eles não acontecem em todas as relações. O mundo não é feito só de gente ruim. Naquela relação que ela estava não funcionou, mas numa próxima, se ela pegar aquele aprendizado, ela salta para uma próxima melhor. E aí do lado dessa coluna da fantasia, ela vai colocar uma coluna com os pensamentos realistas. Peraí, todo homem não presta? Não, isso é uma inverdade, né? Todo relacionamento machuca é outra inverdade, é outra mentira que a gente está se contando. Toda situação de eu chegar e falar em público, eu vou cometer erros, eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, não, é outra inverdade. Então, conforme eu for juntando todas essas informações para poder colocar o meu passado, no lugar dele, eu automaticamente estou liberando o meu presente para ser o presente. Porque quando você tem um passado que está te machucando muito e você tomou uma decisão muito ruim lá atrás, uma coisa eu te garanto, o teu futuro, ele nada mais vai ser do que uma repetição do seu passado. Uma pessoa que ela não parou para se analisar, que está saindo de um relacionamento ruim, e ela não parou para se analisar o que estava no plano da fantasia, dentro da decisão ruim que ela tomou, de achar que nenhum relacionamento é bom, nenhum relacionamento presta. Se ela olha para essa decisão, tá, que ela tomou ali, e ela começa a injetar dados de realidade, que nem eu ensinei aqui, nesse pensamento, nessa fantasia, o que automaticamente vai acontecer? Quando ela olhar para o futuro, ela vai começar a vislumbrar uma relação melhor. Se ela não olha para esse futuro, o que vai acontecer? Ela vai repetir de novo um relacionamento ruim. Daqui a pouco ela está novamente entrando numa relação que vai colocar ela para baixo. Daqui a pouco ela está de novo, mais uma vez, afundando. Daqui a pouco ela está de novo se colocando para baixo e colocando a culpa no outro. Uma vida que não é analisada não é uma vida digna de ser vivida, porque é uma vida que ela vive no modo repeat, aquela vida que está repetindo, sabe? Acabou o filme, volta o mesmo filme para o início de novo. Acabou aquele filme, volta o mesmo filme para o início de novo. Por quê? Porque a gente aprende por repetição, não é? Então, o que o inconsciente ele traz à tona? A mesma situação, para você viver ela de novo, para ver se você aprende, para ver se você consegue modificar algo que, já que você não está conseguindo modificar pelo aprendizado, pela tomada de consciência, o que o inconsciente acaba fazendo? Eu vou botar de novo essa situação aí, para ver se essa pessoa consegue sair dessa confusão. E o mais interessante é que toda vez que você fica preso num passado, toda vez que você congela num passado, tem uma coisa que é pior ainda, que acontece, que eu acho que aí é que é o cruel dessa situação. Quando você tem uma dor muito grande lá atrás de algo que aconteceu com você, você começa a fazer um monte de associações. Esse pensamento que foi gerado no momento da dor, ele faz um monte de associações que vai aumentando a dor, para justamente você não cair em nenhuma situação mais na sua vida próximo a essa dor. Então, por exemplo, se aconteceu uma situação ruim com você dentro de um shopping, que você ficou triste, magoado, depois de um tempo você começa a achar que shopping é um lugar sem graça. Se você, por exemplo, tem um exemplo que é ótimo. Uma cliente minha, ela adorava ir pra praia. Adorava ir pra praia. Aí ela começou a namorar um rapaz e eles iam direto pra praia. E as piores brigas deles eram na praia. Eles brigavam. Aí esse era um caso bem complicado, que às vezes chegava a ter agressão, tanto dela pra ele quanto dele pra ela. E aí eles ficaram um tempo nisso, até que teve uma hora que ela resolveu terminar. E a praia era a paixão da vida dela. Depois a praia virou um lugar que ela não tinha mais vontade de ir. Porque olha só, ela tomou uma decisão naquele momento ali. Primeiro, não vou mais me relacionar por um tempo, porque homem não presta. E outra decisão é, a praia não é um lugar bom. Ou seja, nenhuma das duas decisões são lógicas. Não tem um componente lógico de realidade ali. Foi um cara que fez mal para ela, um homem que fez mal para ela. E onde que a praia é um lugar ruim? Onde que a praia seria um lugar ruim? Era porque ela brigava com ele. Então ela passou um tempo sem ir para a praia, até a gente conseguir reverter e ela experimentar ir para a praia de novo. Quando ela voltou para a praia, ela falou assim, nossa, como eu amo a praia. Aí eu falei, tá vendo? Olha como você ama esse lugar, olha como é que era o lugar teu preferido para ir. E você estava abandonando ele por quê? Por causa de um
de um relacionamento que você tomou uma decisão ali. Aí ela falou, nossa, agora que eu tô vendo. Aí eu perguntei pra ela assim, que decisão que você tomou com relação à praia? Aí olha o que ela falou, quando eu perguntei que decisão você tomou com relação à praia. Sabe o que ela disse? Ah, que praia é um lugar que não tem graça. Aí eu falei, e é verdade isso? Ela, não. O que você achava da praia antes? Que praia é o lugar que eu mais amava no mundo. Como que do lugar que você mais amava no mundo mudou para um lugar que não tem graça? Você percebe como é que quando a gente toma uma decisão no passado, a gente fica preso naquela decisão. E era capaz dela daqui a pouco se desenvolver, montar uma família, ter filhos. E um dia esses filhos começaram a querer ir para a praia. Ela falou assim, ah, não vamos não, gente. Vamos para a piscina no clube, ou vamos para a piscina aqui do prédio, ou vamos de repente, sei lá, para um hotel e aí vocês ficam na piscina do hotel. Praia não tem graça, praia tem onda, vocês podem se afogar. E aí olha que coisa, uma decisão tomada lá atrás já está passando agora para os filhos, que daqui a pouco não vão estar gostando de praia, que pode ser passada para os netos. Percebe como é que é tão complicado? Ainda tem um termo que eu uso muito em terapia de casal, que eu gosto, que é do Nagy, que é um psiquiatra húngaro, que ele fala muito sobre lealdades invisíveis. O que são lealdades invisíveis? É tudo aquilo que você escutou dos teus familiares, né? Daquilo que você ouviu, por exemplo, às vezes do teu bisavô, e, perdão, que o teu trisavô lá atrás, tataravô, contou pro teu bisavô, por exemplo, vamos supor que o teu tataravô virou e falou assim, olha, o mundo só tem gente interesseira, tá? Você não pode confiar em ninguém, só na sua família. E aí teu bisavô escutou isso, ele era pequenininho, ele pensou, o mundo só tem gente interesseira, você não pode confiar em ninguém. E aí ele comenta isso lá com a esposa dele, e aí o seu avô, pequenininho, criança, ouve aquilo. E aí o seu avô ouve aquilo, fala, isso é besteira que meu avô tá falando. Aí ele vai lá e cria uma associação com alguém, vai fazer uma parceria com alguém, e essa pessoa rouba ele. Aí ele fala, nossa, meu pai estava certo, realmente, não dá para confiar em ninguém nesse mundo. Aí ele vai e fala para quem? Pro filho dele, olha, você não pode confiar nas pessoas. E aí esse filho provavelmente vai quebrar a cara, ou vai entrar num relacionamento com alguém que vai trair ele, ou vai fazer uma sociedade com alguém que vai trair ele. Aí ele aprende essa lição que está sendo passada lá de trás, lá do tataravô, e aí passa para você. E aí você entende que o mundo não é um lugar confiável. E aí, olha só, foi uma decisão que foi tomada lá no teu tataravô. E aí quando isso chega até você, o que você vai fazer? Você vai procurar uma pessoa para se relacionar que vai te passar a perna, você vai procurar daqui a pouco uma pessoa para você fazer uma parceria, uma sociedade que vai te passar a perna. Por quê? Porque você está buscando esse sentimento de pertencimento àquela família. O nome disso é lealdade invisível. São frases que você veio escutando lá de trás e que você foi tornando realidade, você foi tornando aquele troço verdade dentro de você. E aí eu te pergunto, são verdades? Lá atrás para o teu tataravô deve ter sido. Mas ele transformou isso numa verdade para o teu bisavô, que passou para o teu avô, que passou para o teu pai, que chegou até você e você vai passar para o teu filho. E como é que a gente solta disso? Jogando dados de realidade naquela situação. Quando você joga dados de realidade naquela situação, você começa a fazer com que quem virá depois de você, na sua família, comece a se soltar disso, para não receber essas cargas geracionais aí, que às vezes vêm de gerações e gerações tudo lá para trás. Por quê? Porque a gente não para fazer essa faxina. Imagina, por exemplo, uma mãe que tenha tido na infância, quando ela era uma menina, várias doenças. Ela tinha que viver em médico, tinha que viver se cuidando, e ela tinha que fazer tudo aquilo porque senão ela iria morrer. Ela tinha uma doença gravíssima e ela tinha que ficar se cuidando o tempo inteiro indo em médicos. Tá? E aí, uma hora ela foi curada. Essa menina cresceu, se curou lá dos problemas dela de saúde e cresceu. Só que ela fica sempre com medo. Quando ela pega um resfriado, ela fica apavorada, porque ela lembra que ela vai parar no hospital de novo, toda aquela dor vai voltar. E aí essa mulher, agora já adulta, se casa e tem uma filhinha. Essa mulher adulta, que é apavorada com doença, se casa e tem uma filhinha. Como que você imagina que vai ser o cuidado dela com essa filha? Ela não vai deixar essa filha ficar livre. Ela não vai deixar essa filha viver. Essa filha vai ser uma criança que vai ficar o tempo inteiro com excesso de cuidados. Então essa filha vai crescer adoecida.
por conta de algo que está no passado da mãe. Entende? Então, além do passado poder aprisionar a gente, ele ainda pode ser transgeracional, ele salta para a geração seguinte. E a gente passa a levar para alguém que não teve nada a ver com aquilo dentro da nossa história, um movimento de prisão. Então, se eu não olho para o que está sendo aprisionado na minha vida, para o que está me aprisionando, o que está me mantendo no passado, o meu futuro é uma repetição do passado. Ah, João, como é que eu localizo isso? Para olhar para a tua vida e ver o que se repete. Tudo que se repete na sua vida. Ah, João, minha vida financeira é um fracasso já há muito tempo. Você tomou uma decisão lá atrás. João, minha vida amorosa é um fracasso já há 15 anos. Você tomou uma decisão lá atrás. João, minhas amizades não tem um amigo que presta. Você tomou uma decisão lá atrás. Lembra que eu comecei falando na live? O Perros, um terapeuta incrível, virou e falou: responsabilidade é quando você para arcar com as suas decisões, quando você para botar o pé no chão e centrar o que você está querendo, e você olhar para a tua vida de olhos abertos. Quando você para ver o que está ocorrendo ali. É isso que vai fazer você avançar. É isso que vai fazer você sair do lugar. O Jung, eita, peraí, deixa eu beber água. O Jung, ele tem uma frase que eu acho esses teóricos do comportamento humano geniais. O Jung, que foi um grande psicólogo, criador da terapia analítica, o Jung tem uma frase que é genial, que o Jung diz: enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, esse inconsciente ele vai governar a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Ou seja, tem coisas que estão dentro de você que, enquanto você não fizer contato com essas questões, elas vão governar a sua vida. E pensa como é triste você olhar para uma pessoa que está sendo governada por uma decisão que ela tomou lá atrás e que ela não está nem olhando para isso. Quantas pessoas vocês conhecem que viram e falam assim: por exemplo, mulheres que às vezes falam: eu tenho o dedo podre. Ou homens que falam: no mundo só tem mulher interesseira. Ou, minha mãe estava certa. As mulheres só querem o dinheiro da gente. Ou meu pai estava certo. Cuidado com os homens, eles só querem sexo. E aí você fica: caramba, se você ficou ouvindo isso durante muito tempo, essas frases quando você era criança, você cresceu com isso como uma realidade. Então você está preso ou presa num passado onde colocaram uma decisão dentro de você. E essa decisão não é real, mas você vai fazer o quê? Procurar pessoas para tornar essa decisão real. Para você conseguir olhar para trás e falar: caramba, agora eu estou preso, eu estou engatilhado nesse passado. E aí o teu futuro não acontece, porque quando você toma uma decisão lá atrás, o teu futuro vira uma repetição do passado. Ou seja, existe o presente? Não, o presente não existe. O presente, para ele existir, você precisa estar consciente das decisões que você está tomando. Não é na terapia nossa da semana passada, eu estava falando muito da questão da procrastinação, lembram? Que na procrastinação, todo procrastinador é um grande controlador. O controlador é alguém que está tomando uma decisão. Se eu estou procrastinando: eu podia ter lido um livro hoje, eu podia ter terminado o meu trabalho, eu podia ter estudado mais, podia, mas quem que me impediu de não ter feito aquilo? Fui eu mesmo. Ou seja, eu estou avacalhando com a minha força. E aí tu percebe como é que não adianta a gente ficar num movimento de tentar: eu sou procrastinador, isso é horrível, eu preciso mudar minha procrastinação. Não, você precisa lembrar lá do Perls, assumir a responsabilidade da sua vida. Entende? Aí você consegue começar a sair do lugar. Por isso que aquele exercício que eu falei de separar em colunas, a coluna da fantasia e a coluna dos dados de realidade, aquele exercício vai ajudar muito a você conseguir começar a soltar essas correntes que te aprisionam lá atrás, no passado. Mas primeiro você precisa detectar o que está se repetindo na sua vida, esse é o primeiro ponto. Fazer aquelas duas colunas lá que eu falei, dos dados de fantasia, dos dados de realidade. Montar que frases que você disse para você naquele momento lá do passado, que você ficou preso. Que aí você pensa: mas o meu último relacionamento foi muito ruim. Peraí, o teu anterior não foi? Meu anterior também não foi muito bom. E o antes desse? Também não foi muito bom. Vai voltando. Até você conseguir chegar lá atrás, num momento onde você vai falar: caramba, aqui doeu. Aqui foi o ponto que me feriu. Aqui é onde meu coração se fechou, minha mágoa cresceu. E aí é ali que você vai fazer esse movimento.
e quando você não lembra sobre o passado. Aí, Carol, você vai fazer o seguinte, você vai procurar ir até onde você consegue se lembrar e fazer esse exercício em cima do ponto mais remoto que você conseguir chegar. Você vai pegar esse ponto e vai fazer esse exercício em cima dele. Porque quando você começar a destrinchar esse ponto, foca só nele. Daqui a pouco você vai começar a abrir espaço, o teu próprio inconsciente vai começar a liberar espaço para você voltar um pouquinho mais. Aí você faz de novo o exercício em cima desse próximo ponto mais para trás, entendeu? Até que vai chegar uma hora que você vai chegando nesse ponto lá de dor maior. Talvez, dependendo da situação, vai precisar de ajuda, de uma terapia, enfim, mas dependendo não. Dependendo, você consegue ir fazendo todo esse retrocesso aí no teu histórico sozinho, tá? Então dá para fazer muita coisa bacana, a gente só precisa se cuidar, sabe? Olhar para o que a gente está fazendo com a nossa vida para não emburacar, não se perder dentro de uma história que está sendo escrita dentro da nossa vida pelas nossas próprias mãos, mas por decisões que a gente já abandonou há muito tempo, que a gente já não concorda mais, que a gente só precisa ir lá e cancelar essa decisão. Senão a vida vira uma eterna repetição. E não tem nada pior do que você encontrar alguém, né, uns 10 anos depois, perguntar para a pessoa, ei, como é que você está? Ah, aquela situação ainda está na mesma. Você já sabe que tem uma decisão que foi tomada ali. Você já sabe que tem um ponto ali onde essa pessoa empacou. E ela não está conseguindo chegar naquele ponto. E ela precisa se conscientizar disso. Senão a vida, ela entra naquilo que o Jung falou, enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, o teu inconsciente vai comandar a tua vida, essa parte mais profunda da sua mente vai comandar a tua vida e você vai achar que aquilo é o destino. Nossa, meu destino é não encontrar ninguém legal. Meu destino é estar sempre entrando em dívidas. Meu destino é sempre, quando eu vou me mudar para um lugar novo, eu sempre caio em umas furadas. Sempre caio nos lugares horríveis, sou assaltado. Aí você começa a investigar, você vai ver, pô, não é bem assim. Você procura lugares perigosos, você vai atrás de pessoas que já são meio duvidosas. Entende? Mas a pessoa não quer olhar para isso. Ela vai caindo nesse mesmo padrão para poder ficar nesse looping eterno. Tá bom? Gente, façam o exercício. A proposta da live, da terapia online, é justamente que vocês façam os exercícios para poder a gente ir gerando mudança. Não fica só, assistir a live, que bom, eu fico feliz que vocês estão assistindo, estão aqui comigo, mas façam os exercícios. A ideia tá sendo trabalhado também, não fica tudo só no intelecto. O que fica só na mente da gente, vira só pensamento, entra no modo pesquisa, aí não entra no modo ação. A gente precisa trazer para ação, tá? Uma vida que não tem atitude, não tem ação, ela empaca, ela fica travada, tá? E aí a gente pode olhar para isso. Deixa eu só responder aqui a última pergunta. Eu li em algum lugar que geralmente quando você não lembra tantas coisas sobre o passado, seu subconsciente está te protegendo da dor. Tem sim, Carol. Dependendo do trauma, o inconsciente bloqueia aquela informação. Por isso que eu te falei para você ir até onde você consegue lembrar. E trabalhar aquela lembrança ali, estruturando ela dentro dos dados de realidade. Aí depois você vai ver se vai liberar um pouco, não no mesmo dia, mas às vezes um mês depois, ou na própria semana, ou no dia seguinte, às vezes a mente vai liberando. Nossa, lembrei de uma coisa aqui. Aí você vai voltar um pouquinho mais para trás, até chegar numa lembrança mais profunda. Tá bom? Gente, bom estar aí com vocês. Semana que vem a gente tá junto aí. Eu vou colocar depois aí perto da quarta-feira que vem, eu coloco os temas pra gente poder decidir juntos aí qual o tema que vai ser trabalhado, tá bom? Um beijo aí para todo mundo, obrigado aí pela companhia e quarta que vem tem mais. Tchau, tchau.